Oi, gente! Aqui é a Patrícia. E vocês conhecem a filosofia africana? O filósofo queniano H. Odera Oruka diz que a filosofia africana contemporânea possui 4 tendências: a etnofilosofia, a filosofia da sagacidade, a filosofia nacional ideológica e a filosofia profissional. A etnofilosofia se refere a uma filosofia que brota das próprias comunidades africanas, de forma coletiva, impessoal e acrítica, ou seja, toda a comunidade a aceita sem questionar. É naturalizada no contexto da comunidade, onde há reprodução de certos valores sem que estes sejam necessariamente refletidos ou questionados. Oruka diz: Leopold Senghor, por exemplo, argumentou que a lógica é grega, assim como a emoção é africana. A filosofia europeia também é presumida como individualista, ou seja, um conjunto de pensamentos produzidos ou formulados por vários pensadores individuais. Portanto, a comunidade em oposição à individualidade é apresentada como o atributo essencial da filosofia africana. Padre Placide Temples coloca em sua mítica filosofia banta que a sabedoria dos bantus baseada na filosofia da força vital é aceita por todos, não está sujeita a crítica, pois é tomada por toda a comunidade como a verdade imperecível. Assim, a etnofilosofia é essencialmente cultural, uma filosofia da cultura. A filosofia da sagacidade é referida por Oruka como sendo aquela empreendida pelos sábios, homens e mulheres que, embora não tenham experimentado o tipo de educação ocidental acadêmica, que Oruka chama de moderna, desenvolvem atividades de reflexão crítica, individual e dialética. São pensadores críticos, independentes que orientam seus pensamentos e julgamentos pelo poder da razão e da percepção inata, e não pela autoridade do consenso comum. Boaventura de Souza Santos os chama de superautores, pois os sábios filósofos combinam em um entendimento profundo, muitas vezes ancestral, da tradição oral, com uma percepção individual, que lhes permite adquirir uma consciência crítica relativamente às perspectivas herdadas e assim criar novas perspectivas. Essas perspectivas têm sempre um caráter duplo de análise e orientação, interpretação e ética. Os sábios filósofos são tradutores criativos da sua própria cultura e, ao mesmo tempo, mantêm os pés firmemente assentes nas emergências e nas exigências do presente, recorrendo de forma seletiva e pragmática a um passado que é inesgotável e apenas parcialmente transparente. Entretanto, a expressão filosófica na sagacidade não é de forma longa e convencional. Sua maioria consiste em entinemas, parábolas e provérbios. Entre os Yorubá, por exemplo, temos o seguinte provérbio: Òwe lẹṣin ọ̀rọ̀, bí ọ̀rọ̀ bá sọnù, òwe la fi ń wá. O provérbio é o cavalo da palavra. Quando se perde a palavra, utilizamos o provérbio para achá-la. O significado desse provérbio é o de dar a devida importância aos próprios provérbios. O provérbio serve como um caminho, um guia, que conduz ou facilita a apreensão e compreensão de determinado conhecimento. A filosofia nacionalista ideológica está relacionada principalmente às lutas nacionais contra o colonialismo e imperialismos europeus na África, na busca de uma unidade nacional dos países africanos controlados por e para eles mesmos. Por isso, elementos da cultura africana, como o que Oruka chama de comunalismo, se estabelecem como base sólida para a deflagração de uma visão política local. A filosofia profissional é a defendida pelos intelectuais acadêmicos africanos, aqueles que foram instrumentalizados academicamente pelas disciplinas, pois
é vista como um todo, que inclui o que foi produzido ou pode ser produzido por pensadores africanos ou no contexto intelectual africano, em qualquer ramo do pensamento filosófico no sentido estrito. Portanto, não há razão para que uma obra de um pensador africano em, digamos, epistemologia moderna, metafísica ou lógica, não deva ser vista como parte da filosofia africana. Ao explanar esses dados, fica evidente que a chamada etnofilosofia se torna a base para as demais tendências da filosofia africana. A filosofia da sagacidade só é possível quando os sábios, assim como os filósofos ocidentais, refletem sobre os aspectos a partir de sua própria cultura e tempo. A filosofia nacionalista ideológica tem na cultura africana o ponto de unificação para as lutas políticas. E a filosofia profissional é aquela produzida por africanos de acordo com sua identidade cultural. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam os outros vídeos para ter acesso ao resto do conteúdo que estamos oferecendo. Bons estudos e muito axé na sua vida!